E aí galera, como é que vocês estão? A paz do Senhor, espero que todos estejam bem, lendo a Bíblia. Estamos no livro de Salmos, né? Salmos é um livro de sabedoria fantástico, né? É uma coisa, sabe, às vezes você lê o Salmo assim, dá a impressão que ele está te desanimando, mas na verdade ele está ensinando e fortalecendo. Nós paramos no Salmo número 5, vamos partir para o Salmo número 6, então lembrando que isso aqui é só uma devocional, e eu só vou extrair algumas coisas aqui que me chamou a atenção para compartilhar com você, para tornar a sua leitura um pouco mais interessante também, né? Você podia compartilhar comigo também, tá bom? Lá no Salmo 6, esse Salmo 6 é um salmo muito legal. Ele é um salmo feito por Davi, e logo aqui no começo, no 2, você vê que o anseio por uma resposta do salmista aqui, ele fala, tem compaixão de mim, Senhor, estou fraco. Então quer dizer, esse anseio por uma resposta causa um estresse tão grande, um estresse naquele momento, daquela ansiedade, daquela inquietação, e aí junta isso com o silêncio de Deus, né, que muitas vezes a gente fica clamando e Deus não responde. Não responde porque ele tem os motivos dele, a gente tem que ter paciência, né? Por isso que a palavra fala, o salmista fala, espera no Senhor, né? A gente tem que esperar no Senhor, esperar com calma, quieto, em tranquilidade, confiadamente no Senhor. E o que acontece? Muitas vezes por causa da nossa ansiedade, da nossa inquietação, aí você acaba ficando fraco, você perde o apetite, você perde a fome, você já não dorme bem, você acaba, sabe, não se alimentando bem, e aí tem esse sentimento de fraqueza, quando ele fala que cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam, como se ele estivesse muito fraco, talvez fosse um jejum, mas aqui tem mais cara de que ele estava mesmo angustiado e sem apetite para comer. E aqui ele vai lá para o Salmo, lá no 6,6, no Salmo 6, no item 6, quando ele fala, no versículo 6, quando ele fala que estou exausto de tanto gemer. E aí é a mesma coisa, né? Esse tempo de resposta muitas vezes angustia as pessoas. O tempo da resposta de Deus por causa da aflição que ele está sofrendo. E pode levar a pessoa a achar que Deus abandonou ela. E quando a pessoa tem essa sensação, as emoções dela ficam à flor da pele, ela entra num processo de exaustão, choro, tristeza, pode até entrar num período de depressão, né? Então, quando a tribulação é intensa, ele fala que eu chorei a noite inteira, as lágrimas encharcaram o travesseiro e a tristeza me embaraça a vista. Então você vê que ele está entrando num processo de profunda tristeza, porque ele já não está aguentando mais esperar a resposta de Deus. Então aqui não é nem esperar a resposta de Deus, na verdade. Na verdade, o Salmo nos traz uma lição de você confiar na soberania de Deus, de saber que o momento, se você está andando na vontade de Deus, se você se esforça para colocar a tua vida na presença de Deus, você tem que confiar na soberania dele, sabendo que ele vai cuidar de você, seja qual for a circunstância, né? Por isso que lá no 9 ele fala, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Tem que confiar. Então você vai ter momento, não adianta, ninguém vai fugir da aflição, ninguém vai fugir da angústia, e nós vamos ter que enfrentar isso, e vamos enfrentar e glorificar até na tristeza, para a glória de Jesus. 1 Pedro, ele fala que na verdade essas provas, ela tem a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé, de nos fortalecer ainda mais, nos tornar mais preparados para redundar em louvor para a glória de Deus. E é isso aí mesmo. Lá no 7, no Salmo número 7, o salmista, ele separa, ele divide esse salmo de lamento aqui, ele divide em três partes aqui que eu percebi. Do verso 3 ao verso 5, ele é um salmo onde ele jura a inocência dele em relação ao pecado. Ele não fala que ele é perfeito, como Jó, eu não sou perfeito, mas se eu cometi um pecado, o pecado não é suficiente para ter essa situação que eu estou vivendo, essa perseguição que eu estou sofrendo. É isso que o salmista quer passar para a gente aqui. Do verso 6 ao verso 9 é um apelo pela justiça divina. Então ele clama a Deus para que Deus sonde a mente e o coração de todos, inclusive o dele, para ver se há alguma coisa errada ou não. E lá do verso 10 até o verso 16, é interessante isso, ele fala do reinado justo de Deus. Ele clama pelo reinado justo de Deus, até o verso 16. E o verso 14 em específico, ele fala assim, sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o pecado, ele sempre começa com pequenas coisas, com pequenas palavras, pequenos passos, pequenos gestos, e aí com o tempo ele concebe e vai aumentando cada vez mais. É o que nós ensinamos em Verdades Básicas do estado gestacional.
E se você pegar Isaías 59, 4 e 5, olha, você como eu, você vai ficar estarrecido. Isaías 59, eu vou até ler para você aqui, eu vou pegar aqui para ler para você. Isaías 59, 4 e 5, diz assim o 4, ó. Não se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Querem comer seus ovos, quem comer seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Ou seja, ele está dizendo aqui que ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. Ou seja, é quase um retrato do mundo que nós estamos vivendo hoje aqui, uma desgraça sem fim, uma coisa caótica, e é isso que nós estamos vivendo, né? Bom, o Salmo número 8 é um salmo bem interessante, porque ele começa aqui no verso 3, ele começa assim: quando olho para o céu, contemplo a obra de Deus. Esse Salmo 8, na verdade, ele dá início a uma segunda parte desse primeiro livro, que vai do 1 ao 41, né? Então ele começa ali a celebrar a criação divina e a dignidade do ser humano perfeito, que no caso seria aquele que viria, o Messias, Jesus, né? Então ele começa aqui no verso 8, fazendo uma referência aos povos daquela época que contemplavam o sol e a lua como se fossem deuses. E aqui o que ele quer dizer é o seguinte, que na verdade isso aqui é uma obra criada pelo dedo de Deus. Então ele está desmistificando essa divindade do sol e da lua e dizendo que na verdade eles são obras do seu Deus poderoso. E tem uma coisa muito legal aqui, que é no verso 5 do 8, o verso 5 ele foi mencionado em Hebreus 2, de 6 a 8, que aplicou essas palavras a Jesus como aquele que cumpriu plenamente o propósito de Deus. É muito legal, né? E o verso 6, que também é muito interessante, o verso 6, Paulo aplicou ele a Jesus quando disse que tanto o homem quanto a criação foram sujeitas, e até a morte foi sujeita a Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 25 ao 27, Paulo usou essas palavras para dizer que as coisas foram, toda a criação, inclusive a morte, foi sujeita a Jesus. Interessante, né? Então você vai lendo e você vai pesquisando e essas coisas vão aparecendo e você vê como é que a Bíblia é perfeita, como a Bíblia se encaixa, como que o Antigo Testamento aponta todinho ele para Cristo Jesus, né, o Salvador das nossas vidas. E isso é fantástico, é maravilhoso, né? Bom, no capítulo 9 é uma afirmação confiante, de Deus, que Deus livra o oprimido do perverso. Olha, o perverso, você tem que lembrar lá do que diz, lá no Salmo 1, a concepção do perverso. A concepção do perverso lá era do homem que não temia Deus, que é o inimigo das pessoas que querem fazer as coisas certas e também dos oprimidos. É aquela pessoa que oprime, a pessoa malévola, má de verdade mesmo. Então aqui no 9, o 9 e o 10, o Salmo 9 e o Salmo 10, dentro do conceito doutrinário judeu, ele deveria ser lido como um salmo único, como uma continuação do outro. E você pode perceber que logo no primeiro versículo do Salmo 9, ele fala de uma devoção e do compromisso. E ainda no verso 1 ele fala assim, ó, eu te louvarei de todo o meu coração, ou seja, uma devoção e um compromisso. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Esse anunciarei, ele tem o intuito de instruir, ou seja, anunciar às próximas gerações o compromisso com Deus, senão elas vão esquecer. E é uma realidade, porque hoje o distanciamento de Deus esfria o coração das pessoas. E esse distanciamento que nós estamos vivendo hoje, da igreja fechada, com todas essas coisas que estão acontecendo, pode levar as pessoas realmente a um esfriamento. Porque muitas vezes a pessoa não curte a internet, não curte assistir um vídeo, às vezes deixa para depois, acaba se esquecendo, acaba se envolvendo com tantas outras coisas e Deus fica para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, entendeu? E a pessoa acaba esfriando. Isso é uma realidade, você tem que tomar cuidado com isso em nome de Jesus. Você vê como é que Deus é atual. Esse salmo aqui está falando justamente com a nossa situação que nós estamos vivendo hoje. E no verso 18 aqui, o verso 18... Ele fala do oprimido aqui, né, que o necessitado, porém, não será esquecido. Então, na verdade,
O necessitado, o oprimido, a pessoa que é justa, elas sempre vão encontrar esperança, descanso e sossego enquanto esperam pelo Senhor. Porque elas confiam na soberania de Deus. Você vê como é o contraste do salmista. Um pouquinho lá atrás a gente viu que os ossos dele estavam desesperados ali, estava exausto, tanto gemer, ou seja, ele já não estava confiando na soberania, agora ele já está confiando na soberania, ele já está esperando como se deve esperar. Bom, o Salmo 10 é um questionamento angustiado, é um salmo de questionamento de uma pessoa que está angustiada, né? Ele se refere aqui ao perverso, aquela pessoa que não teme a Deus, que é inimigo daqueles que querem fazer o bem, que oprime o necessitado, oprime o pobre, né? E aqui no 4, ele fala que ele é orgulhoso e que nos planos dele, Deus não faz nem parte dos planos dele. E é uma realidade. Nós vivemos num tempo em que tanto as autoridades quanto as pessoas do povo não se importam com o que Deus pensa a respeito da justiça. Ou seja, se Isaías considera que a justiça do homem é trapo de imundícia diante de Deus, e a pessoa não considera a justiça de Deus, então eles estão perdidos, né? Então você vê aqui que o salmista já fala aqui, né? Que o perverso jamais vai considerar o plano de Deus. Ou seja, nós vivemos numa sociedade de muita perversidade, onde as pessoas não estão nem aí para Deus, né? E aqui no verso 12 você vê uma oração fervorosa para livrar do mal. E nós temos que clamar mesmo ao nosso Deus para que Ele livre a nossa sociedade do mal, porque nós vivemos tempos maus. O Salmo 11, ele é um salmo curtinho, e muito embora Davi aqui ele pareça viver num mundo caótico, num momento caótico da sua vida, o que ele está querendo dizer aqui no Salmo 11 é que tanto justos como injustos vão passar pelo julgamento de Deus. Então ele chama atenção para que aquelas pessoas que amam a violência, que são perversos, eles serão julgados por Deus, como nós também, como ele também seria julgado. Por isso que tem que andar em retidão, porque nós não sabemos o momento em que nossa vida vai ser requerida de nós. Então é necessário que você ande segundo a vontade de Deus, porque se for requerida, você tem crédito, né? Você está andando na vontade de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Crédito que eu quero dizer não é que você está barganhando com Deus, não. Crédito que eu quero dizer é que se você está andando na perfeita vontade de Deus, Deus vai ter misericórdia da sua vida, porque você está tentando, você está buscando e você confia na promessa de Jesus Cristo de que Ele te justifica. Agora, se você estiver andando do teu jeito, da forma como você quer, aí vai ter problema, tá bom? Lá no Salmo número 12, cara, que salmo atual é esse? Que salmo atual, sabe? É um lamento isso aqui, é um lamento que busca a ajuda do Senhor contra o predomínio do mal, né? E graças à resposta de Deus, os oprimidos têm um futuro. E aqui, cara, fala do gemido dos pobres, fala que as pessoas mentem uma para as outras, lábios bajuladores. Jesus, olha, é um salmo atualíssimo, atualíssimo. Você vai ver ainda que os perversos andam confiantes e a maldade é elogiada em toda a terra. Isso aqui é uma verdade, as pessoas mentem umas às outras e são elogiadas. O cara conta uma vantagem de que fez algo mal, que foi grosso, mal educado, as pessoas batem palma. Nós vivemos uma sociedade, é isso aqui mesmo, sabe? Então é um exemplo para você prestar atenção e não se moldar por esse comportamento, beleza? Salmo número 13 é um salmo de clamor, e aqui logo no capítulo 2, você vê que a angústia e a tristeza que é mencionada aqui, ela acaba com qualquer perspectiva de esperança. Você não pode permitir que a angústia e a tristeza tome conta do seu coração, porque ela vai fazer exatamente isso aqui, vai deixar a pessoa sem esperança, né? Então ela vai achar que Deus não vai atender a oração dela e ela vai acabar tendo uma morte aflita. Vai ficar tão aflita que seus ossos vão se apodrecer e ela vai ter uma morte agonizante, e o que dá a entender aqui é que essa morte é inevitável. Em nome de Jesus, repreenda isso. Não permita que a angústia e a tristeza algumas vezes vai bater em nós, vai ter que bater e sair. Ela bate, você clama, suplica, pede, Deus vem, traz o Espírito Santo traz o refrigério, traz a segurança que nós precisamos ter em Cristo, e aí você manda para fora esse troço aqui em nome de Jesus, senão vai se lascar. Senão vai se lascar, tem que tomar cuidado com isso, tá? Olha só, então esse aqui é do verso 13, tá? O verso 14, aliás, o capítulo 14, o Salmo 14, é um salmo de sabedoria, e ele tem algumas características de lamento e traz até um fundo profético, né? Quando ele fala aqui lá no verso 3 que todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Aqui, na verdade, ele está falando lá de Paulo, lá em Romanos 3, de 10 a 12.
essas expressões foram usadas para descrever a depravação de todas as pessoas da terra, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, mas Cristo veio, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos justifica e nos dá a esperança viva, esperança eterna, esperança gloriosa, né? Porque Deus ele vai nos ajudar, Ele vai nos conter, Ele vai nos conduzir à esperança que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Salmo número 15 aqui, ó. Salmo número 15 é um poema de sabedoria e ele faz um contraste entre a vida do justo e a ação do tolo. Então aqui, ó, cada pergunta, essas duas perguntas que ele faz, logo na sequência ele traz as respostas. E essas respostas aqui são as respostas de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que anda segundo o propósito de Deus. Então o salmista aqui está convidando os leitores a examinar o próprio interior e não olhar para o problema dos perversos, não olhar para o que o perverso está fazendo, mas olhar para você, para ver se você está dentro daquilo que Deus gostaria que você estivesse. É igual aquela aula de verdades básicas, que fala assim, olha, que faz perguntas retóricas, né? Que fala assim, olha, será que Jesus gostaria que eu fizesse isso? Será que Jesus gostaria de me encontrar nesse determinado lugar? Será que Jesus gostaria de fazer tal coisa? Então é isso que nós devemos ter em mente, tá bom? Bom, terminamos aqui, tá? Que Deus abençoe sua vida, nós vamos continuar depois, que Deus abençoe sua vida, que você tire muitas lições disso aqui, que o Senhor possa derramar graça e misericórdia sobre sua vida e que você possa, sabe, se você não é inscrito, se inscrever no canal, acionar as notificações, dar um like aí para dar uma moralzinha pro canal e fazer o quê? Divulga, publica, porque tem pessoas que estão sofrendo, de repente esses salmos aqui pode de alguma maneira contribuir, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então divulgue, jogue para dentro, vamos colocar na mídia e que o nome do Senhor Jesus seja coroado de honra e glória na vida de todas as pessoas. Amém? Deus te abençoe, fique em nome de Jesus, até a próxima. Tchau!